bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, estou aqui diretamente do gigante da Beira-Rio. Você está vendo esse vídeo de manhã, mas a gente tem muita informação, então eu já tive que gravar daqui. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, que isso é muito importante pra gente aqui, tá? Dá essa moral aí pra gente e vamos embora pra gente falar de notícias do Fluminense. Lembrando que, muito importante também você dar uma moral pra Magic Milhas, cara, porque é a empresa que traz a gente pra cá, é uma empresa que ajuda muito a gente, é uma agência de viagens que pode ser a sua agência de viagens, né? Eu falo sempre aqui da galera que quer viajar e tal, mas se você tem sua empresa e sua empresa de vez em quando precisa viajar, passa para eles, cara. Às vezes você tem aí um funcionário que está sobrecarregado, às vezes você mesmo aí está sobrecarregado, não está conseguindo comprar suas passagens, etc. Pô, os caras têm preço, têm atendimento, o Rafael trabalha pra caramba, a Thalita também, o Rafael é tricolor também, tá sempre com a gente na arquibancada ali, constantemente, estava lá no Mundial. Então dá essa moral, os caras têm preço bom, têm atendimento muito bom, uma parada personalizada que facilita muito você para sua vida. Beleza? Dá essa moral aí, a gente viaja sempre com a Magic Milhas. E, cara, vamos lá. A gente precisa falar das notícias do Fluminense, porque o que surgiu de notícias nessa quarta-feira foi loucura, tá? A gente precisa falar primeiro sobre a notícia do Nino. Eu que não fico guardando o principal assunto para a reta final, tá? Abri aqui a matéria do GE. Globo. Foi uma notícia que foi dada há um tempo atrás pelo Fernandes, né, o jornalista chileno. Cheguei aqui a falar um pouco também dessa notícia sobre o interesse do Fluminense diretamente no Nino. A gente falou algumas vezes diretamente também sobre o Nino negociando com o Vasco, não negociando, né, mas o Vasco procurando saber informações sobre o Nino, o Bahia, saiu alguma coisa de Grêmio também. O GE. Globo publicou o seguinte, que o Fluminense abriu uma negociação para contratar o Nino, que inicialmente o clube russo avisou que não queria vender o zagueiro, tá? A ideia do Zenit não é querer vender o Nino. O Fluminense está disposto a gastar uma grana apostando ali no desejo dele voltar. Uma proposta vai ser enviada nos próximos dias, mas o Fluminense internamente já considera que é difícil essa situação, tá? A matéria do Gustavo Garcia foi quem soltou essa matéria primeiramente, tá? Teve um contato direto do Mário com o jogador, com o staff do jogador. A partir disso daí, houve um aval do Nino para que se negociasse com o Zenit. Tá? O Fluminense está tentando avançar nessa negociação e trazer um zagueiro. É uma ideia do Fluminense, ainda mais repatriar um jogador como o Nino. O que eu consegui de informação? Tá? Fui tentar apurar, já tinha ouvido essa história do Nino. De fato, o Nino quer voltar para o Brasil. Esse é o... Perdão pelo espirro. Essa é a situação. O Nino quer voltar para o Brasil. Essa é a primeira coisa. Por que o Nino quer voltar para o Brasil se ele acabou de ir para o Zenit? A situação é um pouco mais complexa do que talvez a gente... Não é nem a gente possa, a gente deva falar aqui. Mas tem a ver com o Nino e a questão familiar. Assim, a apuração que eu tive foi essa. É meio que óbvio que o Nino foi para lá, a esposa dele teve um segundo filho lá, eles já tinham uma filha, tiveram um segundo filho lá. O filho dele, eles estão lá, entre aspas, né, sozinhos lá na Rússia. Né, cara, acho que eu posso falar isso de uma maneira humana, assim também, até por experiência própria. Eu vou ter eu acho que eu não falei disso no YouTube, não sei, né, mas eu vou ser pai novamente. E eu tenho meu filho, Murilo, né, tem 3 anos agora, completou, e vou ser pai agora. Vai nascer uma outra filha em novembro. E para quem é pai aí, e mãe, né, óbvio, vai saber a importância de você ter uma coisa chamada rede de apoio, que é você ter pai e mãe perto, você ter tio, avô, vizinho e tal, que às vezes te dá uma moral e você, cara, consegue fazer as coisas. Principalmente no meu caso, ainda que viajo muito, é o caso do Nino também. E ainda existe uma condição, aí eu acho que não cabe eu ficar falando aqui, sobre o filho deles que acabou de nascer. Acabou de nascer não, acho que tem cerca de 1 ano. Então existe uma condição que ainda demanda mais cuidado e existe essa dificuldade em relação ao ficar por lá. Não acho que isso deva ser tratado como notícia ou como ser replicado do tipo, acho que é só um contexto, tá? Que eu estou contextualizando aqui porque esse desejo do Nino de voltar, a princípio. E aí o empresário dele se mostrou aberto a ofertas do Brasil. E quem não quer o Nino no Brasil? Me digam aí. Quem é que não quer o Nino hoje no Brasil? O Nino é um zagueiraço. Tá numa idade que dá para ser chamada de auge. É um jogador que
fisicamente é muito bom. E esse desejo do Nino de voltar, se você for considerar financeiramente para ele, talvez seja prejudicado, né? Porque ele voltaria, provavelmente não com o salário que ele recebia lá, né? O Zenit sobe muito a proposta, enfim, o clube russo especial Zenit paga muito bem. Por outro lado, para a carreira dele, o Nino sumiu da seleção brasileira desde que foi para o Zenit. E isso parece que não vai mudar agora com o Ancelotti. Então, obviamente que é bom para o Nino voltar. Clubes do Brasil fazem sinalização e onde é que vai ser o problema? É que o Zenit investiu 5 milhões de euros nele e o Zenit não está disposto, investiu um bom salário, planejou e o Zenit não está disposto a vender ele pelo preço que investiu. Para o Zenit hoje, um clube russo, é muito difícil contratar jogadores, né? Não dizer que é muito difícil, mas tem a sua dificuldade por conta de toda a situação da guerra com a Ucrânia, a relação de embargo com os Estados Unidos, etc. Tem toda essa dificuldade com alguns mercados. A gente teve mais recentemente um jogador que não veio para o Botafogo porque a Eagle tem alguma sede nos Estados Unidos e poderia sofrer embargo, ou como cidadão americano, alguma coisa assim, não lembro exatamente da história, mas teve algum problema por conta do Botafogo, por conta do John Textor ser americano e aí questão da empresa. Então eles têm essa dificuldade, eles não vão se desfazer de um zagueiro que é um zagueiraço, tão fácil assim. Então vai ter essa dificuldade. Qual que é o papel do Nino agora nessa história? É ser um John Arias. É chegar lá no presidente e o Nino não é o John Arias, né? Tem essa questão aí, a gente vai lembrar, cara. E aí eu acho que isso, por mais que isso hoje não seja bom pro Fluminense, o ideal seria o Nino ser um mau caráter com o Zenit, falar, ó, ou eu vou agora, ou vocês aceitam a proposta, ou eu não volto mais pra cá, e etc. Por mais que isso seria bom, etc., eu acho que eu valorizo ainda mais o tamanho de um jogador como o Nino, o gigante que o cara é como pessoa, e sempre se mostrou como pessoa também. Eu valorizo ainda mais porque, por exemplo, no Fluminense, quando ele queria ir para o Tigres do México, ele não forçou nada. Ele aceitou a proposta do Tigres, o Fluminense recusou naquela questão da divisão Criciúma e o Mário fala isso em coletiva, mas eu soube de bastidores antes até do Mário falar, então não é uma informação que veio para engrandecer, né? Cara, é isso aí, presidente. Eu tô aí, onde Deus quiser me levar eu vou, e se não era para ir para lá agora, não era para ir para lá agora, e pronto. Então, agora voltando para a questão informativa, a negociação vai se desenrolar a partir do Fluminense mandar a primeira oferta. Minha opinião financeira, tá? O Fluminense gastou um dinheirão em Canóbio e Soteldo. O Fluminense gastou um dinheirão especificamente nessa janela no Soteldo. O Fluminense ainda precisa reforçar o seu ataque. Não é o jogo daqui que vai mudar a opinião, porque um jogo não muda a minha opinião tão fácil. O Everaldo não é o nosso centroavante para ser titular. O Germancano, eu tenho dúvidas sobre o desempenho dele no resto do ano. E o John Kennedy eu tenho muito mais dúvidas sobre o desempenho dele. De atacantes de lado, o Keno de novo ali entrou e a gente praticamente não viu o Keno em campo. Jogou poucos minutos. Mas quando jogou muitos minutos no jogo do Maracanã, na semana passada, não consegue desempenhar. Os nossos pontas não desempenham. Então a gente precisa reforçar do meio para frente. Não sei se o Ganso vai voltar a desempenhar. Então, o meu único medo é o Fluminense fazer uma proposta muito alta no Nino, que vale esse valor todo. O Nino vale 8, 10 milhões de euros, gente. Ele é um zagueiraço. Ele, quando estava aqui, era o melhor zagueiro do Brasil. Ele é um zagueiro de nível de seleção brasileira. Mas a dúvida é, a gente tem 10 milhões de euros para investir nisso? Eu acho que talvez mude um pouquinho a rotação do Fluminense. A gente vai ter que se tornar um time mais estruturado para a defesa. E aí esse é meu medo. Ah, Gabriel, então você está falando que não tem que trazer o Nino? Não. Eu estou falando que o Nino não vale isso? Não. Eu estou falando que eu não sei se dentro de organização financeira, depois que o Fluminense errou nas contratações, depois que o Fluminense se prejudicou contratando, por exemplo, o Soteldo, que é o próximo assunto, se financeiramente o Fluminense tem a disponibilidade para contratar um zagueiro por um preço elevado. O Nino merece e vale. Enfim, vamos desenrolar essa situação, vamos ver de quanto é a primeira proposta, tentar descobrir isso, de quanto é essa primeira proposta que o Fluminense vai enviar para o clube russo, mas só para atualizar, o que se fala é de 8 milhões de euros que o Zenit pede para vender, porque foi o valor que o Vasco ofereceu 5, o Diniz foi em cima logo, quando soube dessa possibilidade, o Zenit não aceitou e pediu 8, foi a informação do Lucas Pedrosa. Então vamos ver. 8. O Fluminense vai com 8. Acho que será uma excelente contratação do Fluminense. Mas precisa vir atacante também. Não dá para fazer uma coisa e esquecer da outra, né? Vamos lá, vamos falar das lesões, tá? O comunicado do Fluminense sobre Soteldo ainda não tivemos, tá? Tentei apurar ali alguma coisa e tal sobre Soteldo. Nada. Então acabou ficando uma situação mais complicada,
ali, vamos dizer, né? A gente não sabe, o Soteldo saiu, estava com a mão na coxa direita, ali dentro do campo e etc, enfim. E aí a gente acaba não tendo certeza sobre o que aconteceu com cada um deles. Já no caso dos dois laterais, que são os dois lesionados, vamos ver como é que o Soteldo fica também, né? Porque vale um contexto, só que o Soteldo teve problema nas coxas, teve problema de lesão lá no Santos ainda, que era o clube anterior dele. O Fluminense contratou, o Soteldo chegou, na teoria chegou lesionado, né? Mas foi uma lesão que o Fluminense meio que sabia, para a época do Mundial que ele já não ia ter condição mesmo e tal, que estava contratando para a temporada, e o Soteldo tem problema de lesão de novo. O Fluminense aposta no filé, e eu acho que tem que apostar mesmo, é um cara que se dá para você confiar nele, mas vamos ver como é que vai ser, tá? Em relação aos dois laterais, o Fluminense informou que o René está na transição para treinar com o elenco, o René não vem treinando, teve uma lesão no calcanhar esquerdo, essa lesão a gente já tinha informado aqui também, o Fluminense só informou essa lesão agora, ele não ficou nem no banco hoje, e se está em transição para treinar, acho difícil, confesso, que ele jogue contra a equipe do Grêmio. É um desfalque grande no Fluminense. E o Fuentes, que talvez estivesse na hora de ter a sua oportunidade de provar o seu valor, porque o Fuentes não pode, o único mérito do Fuentes ser, era o René tá mal, então eu jogo. O René ficou bem. E aí o Fuentes tem que provar o seu valor no Fluminense. E aí o Fuentes sentiu dores na posterior, no músculo posterior da coxa esquerda. Eu diria até que o comunicado do Fluminense diz que sentiu dores na coxa esquerda durante o treino da terça-feira e fará exames no retorno ao Rio. Eu diria mais que voltou a sentir. O Fuentes vem sentindo algumas dores. Ele estava 100% disponível para o jogo contra o São Paulo. Poderia ter entrado em campo, mas assim, a gente não sabe, né? Talvez se tivesse entrado em campo no jogo contra o São Paulo tivesse sentido a coxa numa lesão, porque aí a intensidade do jogo é muito maior que a intensidade do treino. Vou tentar dar uma atualizada, tentar entender um pouco mais sobre essa questão também do Fuentes, também do René, qual é a gravidade, se é lesão, qual vai ser o problema, e trazer atualizações para vocês. Beleza? Acho que é isso, né? De lesões não tinha mais nada. Aqui do Beira-Rio, com 3 pontos na mala. Tô partindo, tem análise da coletiva ainda também, mas vamos embora. Um dia feliz aqui no Beira-Rio, vamos nos permitir comemorar o jogo de hoje, porque não dá 3 pontos pro Brasileirão, mas a gente está na frente, vantagem na Copa do Brasil. Um abraço para todo mundo, tamo junto, até a próxima, valeu.